Boa tarde, pessoal de casa. Eu me chamo Cássia Kidman e vou estar com vocês essa semana ministrando a oficina intitulada Construção de Monólogos a partir de Memórias. Esta oficina tem como finalidade explorar fórmulas de construção de monólogos que serão trabalhados a partir de procedimentos de teatro e dança para instigá-los à construção de memórias corpo-vocais para a cena. A oficina ela faz parte da Zona de Formação 2021, realizada pelo Instituto Currupio Povo Cariri, em parceria com o Grupo de Teatro Louco em Cena e o Grupo de Teatro Instrumentos do Senhor, através do Prêmio Funarte Decentrarte. E para ficar por dentro de todas as atividades e projetos desses grupos, curta a fanpage Currupio Povo Cariri e siga no Instagram o perfil Instituto Currupio Povo Cariri. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à primeira aula desta oficina teórico-prática. E por questões de acessibilidade, eu irei me autodescrever. Eu sou uma mulher cis, na cor parda, estou maquiada, estou com um batom na cor vermelha e sombra na cor preta. Tenho cabelos de fios vermelhos e estou usando uma camiseta na cor preta. E no meu fundo tem uma parede na cor rosa. Na aula de hoje vamos estudar sobre a estrutura e classificação de um monólogo. Antes de iniciarmos o trabalho prático, vocês precisam compreender o que é um monólogo, quais são os tipos de monólogo e como dar início à escrita de um monólogo. Então vamos lá? Afinal, o que é um monólogo? Etimologicamente, a palavra monólogo se originou a partir da junção de dois elementos gregos. Monos, que significa um ou único, e logos, que significa ideia ou palavra. Logo, o significado literal da palavra monólogo seria justamente palavra ou ideia, um ou único. Portanto, monólogo é o nome dado para um discurso feito por apenas uma pessoa, sem interação obrigatória de outros participantes e de modo ininterrupto. É também um tipo de texto que é interpretado ou enunciado por apenas uma única pessoa. Dessa forma, o discurso do monólogo ele é feito para si próprio, de modo que o público, leitores ou ouvintes tenham a sensação de ler o pensamento do seu intérprete. Quando o político está em um palco, palanque, para pedir votos ou para fazer a inauguração de alguma obra, naquele momento que ele está discursando no palco, ele está fazendo uma espécie de monólogo. Outro exemplo é, vamos supor que uma estudante é escolhida pela sua turma para, no dia da formatura de todos, ela fazer um discurso ali representando a turma inteira. Pronto, aquele momento em que a estudante sobe naquele palco para fazer aquele discurso em nome da turma, ela está efetuando uma espécie de monólogo também. Existem várias ocasiões em que existe a presença do monólogo. Porém, nessa oficina nós não vamos e não nos interessa discutir questões de oratória. Portanto, vou apenas me focar nos monólogos dramáticos, que é o que nos interessa aqui nesta oficina. O monólogo ele consiste no diálogo de determinada pessoa, personagem ou persona, em 3 situações diferentes. Dialogar consigo mesmo, dialogar com uma personagem que não está no palco e dialogar com o público presente. Segundo o dicionário de teatro de Patrício Pavis, podemos ter 3 tipos de monólogos. Monólogos podem ser técnicos, líricos ou de reflexão e decisão. No monólogo técnico são transmitidas ideias para o público. No lírico, o discurso da personagem ela se assemelha à confidência carregada de emoções. Já no de reflexão ou decisão, a personagem está diante de uma decisão, ela reflete, ela discute com ela mesma o que fazer e ela mesma toma a própria decisão. Os monólogos eles podem acontecer durante o espetáculo ou também durante parte de uma encenação em que estão ou não outras personagens presentes. No momento desse monólogo, que tem mais atores em cena, eles não vão conversar entre si. Quando se fala em monólogo no teatro, esse pode ser subdividido em 2 principais categorias: o monólogo exterior e o monólogo interior.
Para melhor compreensão, irei citar trechos do texto Triunfo de Dionísio, do dramaturgo e diretor teatral barbarense Gilcimar Gonçalves. O texto teatral ele faz um percurso em toda a história mística de existência de Dionísio. A história ela se desenrola entre vida e morte, paixão e ódio, as celebrações do vinho, da orgia e do prazer que estão presentes em cada gesto das personagens. Vamos lá, voltando às categorias do monólogo, que são monólogo exterior e monólogo interior. O monólogo exterior é quando o ator fala se dirigindo a um indivíduo ausente no palco ou ele fala para a sua própria plateia presente no momento do espetáculo. No trecho que eu irei citar para vocês de Triunfo de Dionísio, encontra-se a personagem Semele se dirigindo ao Zeus, que não encontra-se em cena. Semele, vendo que o coração de Dionísio ainda pulsa, salva e engole, tornando-se grávida do segundo Dionísio. Ó amado Zeus, vosso filho, como posso eu ver o coração de vosso inocente infante, que ainda pulsa, e na minha fragilidade não socorrer? Guardarei no meu ventre vossa semente, com amor, meu amado Zeus. Semele come o coração e sai. Momentos depois, ela tenta falar com Zeus. Ó amado Zeus, prometeu-me os teus amores, carícias. Quero te ver como és, em sua essência. Desejo conhecer-te. Ó amado Deus, quero-te como tu és. Mostra-me toda a tua luz. Quero-te por inteiro. És meu, e eu sou vossa escrava. Cativaste e conquistaste meu coração. Eu deixei seduzir. Roubaste-me beijos e carícias. Trago dentro de mim a tua semente, cálida e terna de amor, um filho dos deuses, o teu filho. Desejo-te. Mostra-me a tua luz. Mostra a tua essência. Desejo-te. Desejo. Como és, meu amor. Ó meu Zeus, rasga o meu ventre, rasga o meu peito, consome-me com teu abrasador amor. Mostra-se. Da mesma maneira como te apresenta a Hera, quando troca abraços amorosos com ela. Mostra-se, mostra-se, mostra-se. Pode-se perceber que nesse trecho do texto, a todo momento, o personagem Semele se direciona ao deus Zeus. Como o deus, nesse momento, não encontra-se em cena, ela está fazendo uma espécie de monólogo exterior, no qual ela se direciona a um personagem que não está no palco. Vou citar agora para vocês um trecho em que mostra uma outra vertente do monólogo exterior, no qual o personagem ele se desloca e se direciona à plateia que está presente no palco. O personagem Dionísio, ele surge no meio do público e se direciona para todos os presentes. Eu sou Dionísio, sou o vosso Deus. Bebam, dancem. Sou Baco, Dionísio, Deus Liber, o vosso rei, vosso Deus. Bebam. Trouxe-lhes paixão, amores, êxtases, prazeres, gozos. Bebam, eu sou o vosso Deus, o Dionísio, Deus da transformação. Vindo de Zeus, morrendo e nascendo de novo, nascendo para não mais morrer, e sim para triunfar. Alegria, extroversão, trago diante de vós. Dancem, bebam, sou o vosso Deus. Sou vosso Deus, vosso mestre. Curvem-se diante de mim, alegrem-se, bebam e dancem em minha homenagem. Sou o vosso Deus, o Baco, o Dionísio a quem vos falam. Percebem que nesse trecho do texto, o personagem a todo momento se direciona a um público e pede para que esse público participe da cena. Então, esse também é um exemplo de monólogo externo, mas no caso, o personagem ele não se direciona a um outro personagem fora de cena, mas sim ao próprio público que está ali para assistir o espetáculo. Já o monólogo interior, ele também é conhecido como solilóquio. Ele consiste na reflexão do personagem com ele próprio. Nesse trecho do texto, que eu vou citar agora para vocês,
É um momento em que os titãs estão arrependidos e atordoados de terem assassinado o deus Dionísio. A morte tem cor de morte. A morte é todos nós. Tal rio sem água para correr, estancada, podrificada. E morrendo, não mais vivendo, mas não mais estando vivo, vitalício ou esperançoso, e sim sufocado, falecido, acabrunhado, machucado, sem eira nem beira, vingado, enterrado, triturado, tal carne sangrenta e doce, a boca de cães, esquartejado sem vida, sem sopro de vida, jogando ao fogo, mastigado, triturado tal carne sangrenta e doce, a boca de panteras. Ó Deus, tão poderosos, mais que qualquer mortal, como pode nos induzir nesse encanto criminal, nesse latrocínio? Cometemos tamanha loucura, barbaridade. Como poderei viver ou recordar desse ser ao qual me enfeitiçou de amor? Nessa loucura avassaladora, eu o dilacerei com minhas próprias mãos. Cometi tamanha loucura, confundi paixão e amor. Quanta dor! Se eu pudesse, livraria o meu corpo desse sangue. Os solilóquios, eles procuram explorar o estado psicológico do personagem interpretado pelo autor. Visto que esses personagens eles se questionam os próprios sentimentos, eles se espelham em situações que todas as pessoas vivem no seu interior. Agora que já falamos sobre definição e classificação de um monólogo, vamos analisar 4 elementos essenciais para obter sucesso na construção de um monólogo curto ou longo, que são eles: ideia e objetivo, ordem, locução e ação. O primeiro elemento é ideia e objetivo. O que se precisa ser determinado. Tem que existir um propósito e a maneira como ele se adequa ao propósito da peça. O segundo elemento é a ordem. Qual será a perspectiva do monólogo? Ele deve ser cravado na perspectiva de um personagem da peça e tem que ter o propósito e a voz peculiar do personagem. Quando o monólogo ele ocorre dentro de um texto que existe o diálogo entre personagens, esse pode ser o momento de dar ao protagonista uma oportunidade de dizer o que ele pensa, quando não está rodeado de outros personagens. Ou pode ser um momento para um coadjuvante que não teve muito tempo dentro de cena para dizer algo muito importante e revelar algo muito importante que até então não tinha sido dito. Já o terceiro elemento, ele é a locução. A quem se dirige o monólogo? O destinatário ou a pessoa a quem o personagem se refere no monólogo, ele precisa ser determinado. O destinatário ou a pessoa referida pode ser o próprio declamador em um monólogo interno, ou uma outra personagem da peça, ou até mesmo o público em um monólogo externo, conforme a gente viu anteriormente nessa aula. O quarto elemento é a ação. Como se trata o discurso? Um bom monólogo ele tem início, meio e fim muito claros, mesmo que não seja de uma forma linear. Precisa existir um deslocamento dramático entre a abertura, o meio e o desfecho, de forma a chegar em uma epifania ou em uma revelação. Chegou o momento de praticarmos. Quero que vocês peguem uma folha de papel e uma caneta e comecem a rabiscar um monólogo de acordo com as orientações que eu vou dar agora. Com base nos 4 elementos essenciais para obter sucesso na construção de um monólogo que lhes foi apresentado, eu quero que vocês aí do outro lado da tela usem esse horário restante da aula para escrever sobre si. Isso mesmo, vocês irão ser os personagens das suas próprias escritas. Vocês irão se apresentar contando quem são, o que gostam, o que detestam, quais as suas qualidades e defeitos, com o que vocês se importam, de onde são, o que fazem, o que gostariam de fazer, entre outras informações sobre a vida de vocês. Lembrando que o monólogo pode ser tanto interior quanto exterior, ou seja, vocês podem estabelecer dentro da escrita uma conversa com vocês mesmos, mostrando suas reações, ações ou visões diante do mundo, da vida ou da sociedade, ou podem conversar com uma pessoa que vocês conheçam
e que irá assumir o papel de personagem que não está presente no palco. Ou podem também fazer um texto se direcionando à turma da oficina, que irá assumir o papel de plateia. Este é o momento de vocês contarem uma história extraordinária, algo que aconteceu, ou pelo menos algo que mudou na vida de vocês. Este é o momento de vocês contarem uma história a seu público, revelar um momento em que algo extraordinário aconteceu, ou pelo menos alguma coisa mudou que mudou a sua vida. Conte uma experiência pessoal, inspire-se em sua própria vida. Pense em personagens que você conheceu ou algo pelo qual você é apaixonado. Conte uma história de você, do seu passado. Enfim, não importa a ideia que você tenha. Ela precisa ser interessante, envolvente e genuína. E para que isso aconteça, basta você seguir esse passo a passo. Não se distraia com o desejo de fazer algo parecer épico ou dramático ou mesmo bem escrito. Chame a minha atenção, faça-se ouvir. E tudo tem que ser real. Este é o momento de vocês serem honestos com vocês e comigo. O trabalho dentro da oficina ela só irá funcionar e progredir se vocês aí do outro lado realizarem a parte que cabe a vocês. Portanto, escreva 2 laudas, tá? E enviem para esse endereço aqui de baixo. E qualquer dúvida pode me contatar por lá também. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação da aula de amanhã. E lembrando, amanhã faremos um trabalho corpo vocal prático. Então, estejam com trajes confortáveis e um lugar espaçoso, viu, para realizar os exercícios práticos. Por hoje é isso. Fico no aguardo do material de vocês. Até amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.